Neste exercício 2, nós vamos explorar aqui uma hipótese que envolve uma pessoa jurídica comercial, tributada com base no lucro presumido, e nós vamos também explorar um pouco uma situação que envolve variações cambiais. E, neste caso, as variações cambiais vão ser tributadas com base no regime de caixa. Lembrando que esse regime, ele é o regime padrão para fim de tributação dessas variações. Tá? O regime de competência, ele é opcional. E é importante lembrar também que na contabilidade, a regra é que todas as receitas e despesas observem o reconhecimento com base no regime de competência. Quando a gente fala aqui do regime de caixa para essas variações, a gente está falando para fins fiscais, ok? É muito importante ter isso em mente. Então, vamos lá. Bem, então temos aqui os dados do exercício. Então, nessa primeira parte aqui, receita bruta, devoluções, contos condicionais e tributos relativos à atividade de venda de bens, né? Atividade comercial. Essa segunda parte, receita bruta, prestação de serviço, de prestação de serviço e os tributos correspondentes, tá? Então, esses dois, digamos aqui, grupos de elementos, eles vão ser considerados para fim de determinação do lucro da atividade, que é aquele lucro em que você pega a receita bruta, deduz devoluções, descontos e condicionais e aplica o percentual de presunção, coeficiente de presunção, tá? E aí nós vamos mostrar como fazer isso. No caso aqui dos tributos, eles não são considerados para essa finalidade, tá? Você não deduz tributos para encontrar a base de cálculo do lucro da atividade. É importante lembrar disso, ok? Bom, enquanto as demais receitas, nós vamos ter rendimentos de aplicação financeira. Lembrando que esses rendimentos eles vão ser tributados quando do resgate da aplicação, né? Seja total ou parcialmente. Então você vai ter que oferecer a parcela proporcional ao que foi resgatado. Tá? Então aqui no exemplo, esses rendimentos correspondem aos que foram resgatados no período. Então temos aqui 200 mil de rendimentos. Houve um resgate, né? E desse resgate 200 mil representam rendimentos. E aí nós temos o imposto de renda retido na fonte relativamente a tais rendimentos. Tá? Tivemos aqui também o exercício, você tem um percentual de 1,5% de retenção de imposto de renda, né? Na fonte, de retenção na fonte de imposto de renda, e de 1% da CSLL referente à prestação de serviços para órgão público federal. Então, nessa receita bruta aqui, tem uma parte que se refere a receitas dessas prestações de serviço. E aí, sobre elas, foi feita a retenção tanto do imposto de renda quanto da CSLL. Bom, tivemos também aqui perda de capital, houve uma alienação de um imóvel e a empresa apurou uma perda. Ela tinha um valor contábil, vendeu por um valor menor, tá certo? Então ela perdeu aqui na operação 300 mil. Lembrando, é uma perda, tá? E as perdas, elas não são dedutíveis no âmbito da determinação do lucro presumido. Tá? Bom, receitas financeiras decorrentes de variações cambiais ativas no período. Então, essa receita financeira é a receita da contabilidade aqui. Então, ela aqui é pelo regime de competência. Tá? Só que como vimos em sala de aula, a tributação padrão das receitas, dessas variações cambiais é pelo regime de caixa. Quer dizer, quando o direito for recebido, a obrigação for paga, obrigação ou direito em moeda estrangeira, tá? E aí a empresa pode optar pelo regime de competência para tributar tais variações. No nosso caso, nós admitimos que ela segue a tributação pelo regime de caixa. Perceba, a tributação, esse regime de reconhecimento, né, de receitas para variações cambiais, ele independe do regime adotado para as demais receitas. Então a empresa pode ser regime de competência e para as variações cambiais ser regime de caixa. E o contrário também. Okay? Isso é independente. Como eu disse, no exemplo, a empresa é pelo regime de competência para as demais receitas e nas variações cambiais ela manteve a regra, o padrão tributário que é regime de caixa para essas variações. Então aqui, ó, no período, houve o recebimento de 300 mil aqui de direitos em moeda estrangeira.
O valor original foi de 250 mil. Então, vendeu por 250 e no final das contas recebeu 300. Essa diferença, ela corresponde à variação cambial, que não é esta aqui, dos 20 mil, que aqui é a parcela do trimestre. Esta variação cambial de 50 mil, ela pode se referir a mais de um período, tá? Então, aqui nós vamos ter uma variação cambial de 50 mil. Então, como essas variações elas são consideradas na base de cálculo de acordo com o regime de caixa, então esses 20 mil eles não vão ser considerados na tributação, porém os 50 serão. Tá? Pode ser que esses 20 estejam dentro dos 50, né? Houve o reconhecimento no período e a empresa ao final do período pagou, então poderia estar. Só que o que você vai verificar é simplesmente quanto é que está registrado, né? Quanto é que eu tenho na operação original, no caso aqui foi 250, e quanto foi recebido. Ou então o contrário, qual foi a obrigação original e quanto foi pago. Então aí você pode ter variações. E aí naturalmente você só vai trazer para a tributação aqui as variações ativas, né? Se você teve variação ativa. Se você perdeu, você não vai poder trazer para aqui para deduzir da base de cálculo, tá? Bom, então tivemos aqui renda variável em outubro, novembro e dezembro. Em outubro tivemos perda, uma perda de 25 mil. E tivemos aqui um ganho líquido aqui em novembro de 52 mil. Como é possível abater perdas de renda variável, né? Ganho de renda variável com perdas anteriores? Então, nós tivemos aqui a dedução dos 25, tá? Aqui com relação ao ganho, aqui de 52, ficamos com 27 mil, tá? E esses 27 mil, eles serviram de base para o pagamento antecipado, que é de 15%, tá? Então, chegamos aqui a 4.050, que foi o valor pago, tá? Depois de deduzida a perda. E no mês de dezembro, nós tivemos perda de 28 mil. Esta perda, ela só vai ser abatida com lucros, com ganhos futuros, tá? O que passou não vai poder ser deduzido. Bom, então é isso. Nós temos essa configuração e agora nós vamos para a planilha. Vou fazer a resolução do exercício na planilha, já está montada e a gente vai simplesmente lançar aqui, determinar a base de cálculo, lançar os valores para a gente ver como é que funciona. Bem, então temos aqui, primeira parte, receita bruta da venda de bens, de evoluções, contos condicionais de tributos, receita bruta da prestação de serviços e as demais receitas e ganhos, tá? Então aqui agora nós vamos montar a base de cálculo, vamos aqui para o lucro da atividade da venda de bens. Então como é que vai ser? Eu vou considerar aqui receita bruta, menos devoluções, menos descontos incondicionais e só. Eu não vou deduzir tributos, tá? E aí eu vou aplicar o percentual, o coeficiente de presunção do lucro, que no caso de venda de bens é 8%. Então, vou colocar aqui, chego a um lucro da atividade 384. Aqui na prestação de serviços, vamos seguir do mesmo jeito. Só que, como não temos nem descontos, nem nada aqui de prestação de serviços, eu vou pegar simplesmente a receita e vou aplicar o percentual, que é de 32%. Então, chego aqui ao lucro da atividade de 960. O lucro total, digamos assim, de forma presumida, né, o lucro operacional total da entidade foi de 1.344.000. Agora nós vamos trazer aqui as demais receitas. Então, nós vamos ter rendimentos de aplicação financeira de renda fixa. Eu vou pegar o valor bruto, no caso os 200 mil, tá? Variação cambial do período. Quem eu vou buscar? Percebam, eu tenho aqui 300 mil, mas eu tenho um valor original aqui 250, que são aqueles 50 mil que eu falei. Eu não vou considerar aqui os 200, né? Eu não vou considerar aqui os 20 mil, porque eles foram reconhecidos pelo regime de competência. Isso é receita financeira. Eu vou pegar somente a parcela. Eu não vou considerar os 20 mil porque eles são receita, tá? Receita financeira, de variação cambial. E a legislação tributária,
ela considera as variações cambiais, como eu disse, por regra, né, pelo regime de caixa. É o que a gente está adotando aqui. Então, nós temos, como eu falei antes, 50 mil de variação cambial. Então, vou digitar aqui direto, que eu não vou fazer vou colocar aqui 50 mil, certo? Como eu já expliquei. Ganhos líquidos de renda variável. Então, o que é que nós temos? Nós vamos ter aqui o ganho de novembro deduzido da perda de outubro. E a perda de dezembro, ela vai ser guardada, separada, e lá na frente, se a empresa investir em renda variável de novo e oferir algum ganho, ela pode abater esses 28 mil para deduzir do pagamento antecipado, tá? Mas aqui na base de cálculo eu vou trazer os 27, ok? Então aqui eu vou ter esse total de demais receitas de 277 mil. Bom, o lucro presumido, que é a base de cálculo aqui do imposto, ele vai ser 1.621.000. Então nós vamos ter aqui o cálculo do imposto, 15% desse cara, e o adicional vai ser simplesmente isso aqui. Como o trimestre é um trimestre completo, nós vamos ter os 3 meses. Então eu vou, da base de cálculo, eu vou deduzir os 60 mil e vou multiplicar por 10%. Então tem um adicional de 156.100. Chega o imposto devido de 399.250. Tá? Bem, então agora nós vamos fazer a dedução das retenções e antecipações. Então nós vamos ter o imposto de renda aqui da aplicação financeira. Vou pegar aqui os 30 mil. Nós vamos ter da prestação de serviços. A retenção aqui da prestação de serviço público federal. E o pagamento antecipado em renda variável. Nós vamos ter aqui os 4.050. E com isso nós chegamos a um valor a pagar de 350.200. Bem, então a atividade ela pede que faça o cálculo das cotas, né? Vamos fazer o pagamento em cotas. Então a gente vai fazer isso. Esse valor vamos dividir em 3 parcelas. A primeira cota é em janeiro, vencimento em janeiro. Nós estamos aqui no 4º trimestre de 2021, né? Então o vencimento é no último dia útil do mês subsequente ao trimestre, no caso é o último dia útil de janeiro. Então a primeira cota vai ser paga em janeiro, divido o montante a pagar por 3, né? Vou ter uma cota de R$ 116.733,33. Então a primeira cota não tem atualização alguma, tá? Então aqui indo para a segunda cota, esta sim, nós vamos ter uma atualização de 1% sobre o valor do principal. E o vencimento dessa cota é o último dia útil de fevereiro. Então aqui aplicamos a atualização de 1%, tá? Sobre o valor da cota, o valor do principal, chegamos a R$ 1.167,33. A cota foi atualizada e o valor dessa segunda cota é de R$ 117.900,66. Tá? Bom, para a terceira cota, nós vamos ter a mesma atualização de 1%, só que, no caso aqui, nós vamos aplicar a Selic do segundo mês após o término do período de apuração, que no caso é a Selic de fevereiro. Então, a Selic aqui, consultando lá na tabela, lá no site da Receita, né, a Selic é de 0,76%. Eu já coloquei aqui na fórmula. Tá? Então, eu tenho um montante de R$ 887,17, mais um 1%. Então, minha atualização total ela é de R$ 2.054, né, e 50 centavos. Ok? Bem, então, com a atualização, a terceira cota ela vai totalizar R$ 118.787,83. Tá? Para a CSLL, nós vamos ter uma estrutura de cálculo muito parecida. Nós vamos ter a alteração de um valor ou outro, de um percentual ou outro, mas a forma de se fazer é muito semelhante. Então vamos lá. Então aqui no caso da CSLL, lucro da atividade da venda de bens. Então eu vou pegar do mesmo modo aqui, olha, receita bruta, menos devoluções, menos descontos incondicionais. Só que aqui o percentual de presunção é 12%. Então nós vamos ter esse lucro da atividade. No caso da prestação de serviços, é 32%, igual ao do imposto de renda. Então vai ser os nossos 3 milhões aqui, vezes
32%. Então, do mesmo modo, não se deduz os tributos, não são deduzidos os tributos, enfim. Então, chegamos a um lucro operacional total estimado aqui de 1.536.000. Bem, com relação às demais receitas, nós teremos aqui os mesmos valores considerados lá para o imposto de renda, tá? E aí nós vamos chegar a um resultado presumido, a base de cálculo da CSLL, de 1.813.000. Aplicando 9%, que é a alíquota que está sendo considerada aqui, por se tratar de uma atividade aqui de prestação de serviço e de venda de bens, a alíquota é 9%, né, das PJs em geral. Então, nós vamos ter um total aqui de CSLL devida de 163.170. E aí nós vamos abater a retenção ocorrida em função da prestação de serviço para órgão público federal, então que é 10.000. Chegamos aqui menos 10.000, temos um total a pagar de 153.170, que vai ser pago ainda via DARF. E aí vamos fazer a divisão em 3 cotas, né? Temos uma cota de R$ 51.056,67. A segunda do mesmo modo, aqui o valor principal, mas temos a atualização de 1%. E no caso da terceira cota, a atualização aqui, o valor principal, a Selic, assim como nós temos aqui para a terceira cota aqui do imposto de renda, vai ser igual aqui para a terceira cota da CSLL, vai ser a Selic de fevereiro, o percentual é 0,76%, tá? E temos mais 1% de atualização do mês. Então aqui nós temos o cálculo das 3 cotas, ok? Bom, então agora o exercício também ele pede o cálculo do limite fiscal. Então nós vamos fazer o seguinte. Aqui trouxemos o lucro presumido, que é a base de cálculo, que foi calculada aqui em cima, tá? E, tá certo? 1.621.000. E nós trouxemos para cá para deduzir, lembrando que é a dedução dos tributos incidentes, os tributos a que a empresa estiver sujeita, tá? Então, primeiro nós vamos deduzir o imposto de renda, depois a CSLL, aqui o imposto de renda é o imposto de renda devido, tá? Lembrando que aqui é o que sobra para pagar via DARF, mas a empresa vai pagar quanto? 399.250. Uma parte antecipou e outra parte via DARF. E do mesmo modo também aqui para a CSLL. O montante é 163.170. Aí agora a gente vai fazer o cálculo, né? Precisamos do PIS e da COFINS para chegar ao limite fiscal. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Fazer o seguinte cálculo. Nós vamos aqui para dedução, aqui para apuração do PIS e da COFINS, aqui da prestação de serviço vai ser direto, tá? Então nós vamos trazer esses 3 milhões. 3 milhões. No caso da atividade de venda de bens, né? Nós vamos trazer os 6 milhões, mas aí vamos deduzir, tá? O desconto, no caso, devoluções, né? Devoluções, tá? No caso, 750.000, aqui. Descontos, tá? Menos esse valor. E vamos também deduzir aqui, eu vou mostrar em termos aqui de início aqui, de estrutura do que seria a base de cálculo. Digamos aqui, né? Então, nós teríamos o somatório disso aqui, tá? No entanto, a gente sabe que houve a decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, a gente vai poder deduzir o ICMS. E esse ICMS é o destacado na nota fiscal. Então, aqui o que é que acontece? Nós vamos ter descontos incondicionais que eles devem figurar na nota fiscal. Então, esses descontos eles também não fazem parte da base de cálculo do ICMS. Então, estamos considerando aqui uma alíquota de 18% do ICMS e vamos, então, pegar a receita bruta, que seria o valor de venda, o valor dos produtos, e deduzido desse desconto, né? Então, é o que nós vamos fazer, ó. Nós vamos simplesmente
pegar aqui esses 6 milhões, tá? No caso, menos os descontos, eu teria aqui, ó, 5.550 e vou aplicar 18% sobre esse cara. E aqui nós teremos vou botar menos 18 para já sair negativo. Teríamos aqui o ICMS da operação. Então, chegaríamos aqui, no caso, essa base de cálculo, final, né? Vamos falar assim. Então, aqui eu calcularia o PIS e a COFINS. Então, teríamos aqui, esse cara é 0 vezes 0,65, 44.206,50. Eu vou arredondar isso aqui para a gente não ficar com esse valor quebrado, tá? E teríamos aqui esse cara vezes 3%. Teríamos 204,30, ok? Então, este valor aqui é que a gente vai levar lá para baixo para considerarmos lá no cálculo do limite fiscal. Então, vou pegar aqui, ó. Já calculei lá em cima, vou fazer de novo, né? Certo? Esse cara aqui também. Deixa eu só colocar a mesma... Então, aqui, ao final, nós teríamos um limite fiscal, tá? Um limite fiscal de 810.343, fazendo a dedução aqui dos tributos. Então, esse é o valor que a empresa poderia distribuir sem precisar comprovar lucro pela contabilidade e sem a incidência do imposto de renda, no caso, em função da distribuição para os sócios. Tá? Então, percebam, aqui fizemos primeiramente a apuração do imposto de renda, considerando o lucro da atividade, 8% sobre a receita bruta da venda de bens deduzido de descontos incondicionais e devoluções. Prestação de serviço, no caso, tínhamos a receita da prestação de serviço, enfim, a receita bruta, aplicamos os 32%, chegamos a um total de 1.344.000. Incluímos aqui, adicionamos na base de cálculo as demais receitas e rendimentos, no caso, rendimento da aplicação financeira, variação cambial do período pelo regime de caixa e ganhos líquidos em renda variável. Chegamos aqui à base de cálculo. Calculamos o imposto 15%, o adicional é 10% da parcela que excede 60 mil, neste caso. Então, chegamos a um imposto devido de 399.250. Deduzimos as retenções e pagamentos antecipados. Chegamos num valor aqui de imposto de renda a pagar ainda de 350.200. Fizemos a divisão em 3 cotas. Lembrando, a primeira cota não tem qualquer atualização. A segunda tem 1% de atualização e a terceira cota é a atualização, tem a atualização da Selic do segundo mês após o período da apuração. No caso aqui, o segundo mês é de fevereiro, é o mês de fevereiro de 2022. Então nós temos aqui 0,76% mais 1% correspondente ao mês do pagamento. E isso se repete também, toda essa apuração se repete aqui para a CSLL. A diferença é que na venda de bens, ao invés de eu aplicar 8%, eu vou aplicar 12%. Tá? As demais receitas eu trago igualmente ao que eu tenho lá no imposto de renda. Apurei a CSLL devida, que no caso aqui a alíquota aplicável é 9%. Deduzo a retenção, chego numa CSLL a pagar de 153.170. Divido em 3 cotas iguais. Do mesmo modo, a primeira não tem atualização, a segunda tem 1% e a terceira tem a Selic, neste caso aqui de fevereiro, mais 1% da atualização correspondente ao mês de pagamento. Tá? Então chegamos a esse valor. E para finalizar, tivemos aqui a apuração do limite fiscal, fomos buscar aqui o lucro presumido, que é a base de cálculo, e deduzimos os tributos aos quais a entidade está sujeita. Né? Então, aqui para o cálculo no caso, imposto de renda CSLL vai buscar o valor devido antes das deduções das retenções, tá? E no caso do PIS e da COFINS, a gente teve que fazer uma apuração aqui à parte, tá? Porque você abate devoluções e descontos da receita bruta,
Fizemos isso aqui, chegamos numa base de cálculo 1, que seria uma base de cálculo preliminar, e fizemos a dedução aqui do ICMS. No caso, o ICMS somente aqui da prestação de serviços, tá? Bom, mas o valor do ICMS nós calculamos a parte aqui. Então, ele aqui, nós buscamos aqui o valor da receita bruta, que em princípio é o valor das notas fiscais, né, dos produtos que estão nas notas fiscais, e fizemos a dedução dos descontos incondicionais também, que esses descontos, em princípio, eles estariam destacados na nota fiscal e também não fazem parte da base de cálculo, tá? Então, chegamos aqui a um total de 999 mil. Deduzimos aqui da base de cálculo 1, chegamos à base de cálculo final aqui. E sobre ela aplicamos o percentual de 0,65% para o PIS, PASEP e 3% para COFINS. Ao levarmos esses valores aqui para o resultado final, nós vamos ter aqui um total de distribuição sem incidência do imposto rendido na fonte e também sem a necessidade de comprovar por meio da contabilidade, de um limite aqui de distribuição de 810.343. Bem, é isso. Tá? Espero que a correção tenha lhe ajudado a compreender melhor a matéria. E ficamos por aqui. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.